Alô amantes do futebol, hoje vamos trazer a história de Carlos Alberto, mas antes deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deixe uma sugestão de vídeo nos comentários. Carlos Alberto Gomes de Jesus é um comentarista esportivo e ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista. É irmão do também ex-futebolista Fernando, atuando como meio-campista. Foi revelado pelo Fluminense e subiu aos profissionais em janeiro de 2002, logo ganhando destaque pelo clube carioca. Ficou até o final de 2003. Em janeiro de 2004 foi contratado pelo Porto, de Portugal. Carlos Alberto teve um início espetacular nos Dragões, chegando inclusive a marcar um gol na final da Liga dos Campeões da UEFA, na vitória por 3-0 contra o Mônaco. Aos 19 anos, 5 meses e 15 dias, tornou-se o segundo jogador mais novo a marcar um gol em uma final do principal torneio do continente europeu. O recordista é o holandês Patrick Kluivert, que tinha apenas 18 anos quando marcou o gol do título do Ajax, em 1995, sobre o Milan. Sob o comando de José Mourinho no Porto, Carlos Alberto chegou a ser elogiado pelo treinador e afirmou ter uma consideração recíproca pelo português. Em janeiro de 2005, com a ajuda do grupo de investimentos MSI, Carlos Alberto foi comprado pelo Corinthians por R$22 milhões. Estreou no dia 29 de janeiro, na vitória sobre o América SP por 1-0 pelo Campeonato Paulista. Após algumas atuações irregulares e a contratação do meia Roger, Carlos Alberto acabou perdendo o posto de titular no time. Porém, após uma grave lesão do mesmo Roger, recuperou sua melhor forma e foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005 pela equipe. Essa boa fase, entretanto, durou pouco. Mesmo com a contratação do também meia Ricardinho, Carlos Alberto manteve-se no time titular, mas sem o mesmo brilho. O Corinthians acabou eliminado da Libertadores de 2006, fez uma campanha no Campeonato Paulista e teve um Campeonato Brasileiro cheio de maus resultados. No mês de outubro, em um jogo pela Copa Sul-Americana contra o Lanús, Carlos Alberto ficou irritado ao ser substituído no primeiro tempo por Emerson Leão, e assim ofendeu o treinador. Após alguns dias, o técnico decidiu afastá-lo da equipe paulista. Sem espaço no timão, em janeiro de 2007 Carlos Alberto retornou ao Fluminense para a disputa do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Nesta, acabou por conquistar o título de campeão. Contratado como principal reforço do ano, o meia não correspondeu à expectativa depositada, sofreu com contusões e foi alvo de críticas por conta do seu peso. Assim, deixou o Fluminense na metade de 2007 e foi anunciado como reforço do Werder Bremen no dia 13 de julho. Na época, o jogador foi a contratação mais cara da história do clube, sendo negociado em 7,8 milhões de euros ao grupo MSI, detentor dos direitos econômicos do atleta. No entanto, mais uma vez Carlos Alberto não rendeu o esperado, chegou a envolver-se numa briga com o colega de time Boubacar Sanogo e acabou sendo afastado pela direção do clube. Quando retornou, pouco atuou com o técnico Thomas Sachaf e passou a maior parte do tempo no banco de reservas. Em janeiro de 2008, após um período apagado na Europa, Carlos Alberto foi contratado por empréstimo pelo São Paulo, equipe que o seu irmão Fernando defenderá no ano anterior. Estreou pelo tricolor paulista no dia 27 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, no empate de 0-0 contra o Corinthians, seu ex-clube. Marcou seu primeiro e único gol com a camisa São Paulina no dia 11 de fevereiro, contra o Santos, então treinado por seu antigo desafeto Emerson Leão, na vitória por 3-2, sendo o terceiro seu. Logo depois, envolveu-se em brigas internas com o volante Fábio Santos e acabou afastado do elenco. O Werder Bremen, dono de seu passe, também não o quis de volta. Foi anunciado no dia 6 de maio pelo Botafogo, chegando por empréstimo ao clube que seu pai torcia. Estreou pelo Alvinegro no dia 17 de maio, na derrota por 1-0 no Mineirão contra o Cruzeiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Marcou seu primeiro gol pelo Botafogo no dia 8 de junho contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, em jogo realizado no Engenhão. Naquele ano Carlos Alberto foi o artilheiro do time na Copa Sul-Americana, além de ser um dos principais destaques da equipe. No entanto, devido a novas polêmicas, o jogador deixou o clube antes do término de seu contrato, em meados de novembro, indo à justiça exigir direitos trabalhistas. No início de 2009, Carlos Alberto foi emprestado pelo Werder Bremen pela terceira vez consecutiva, desta vez para o Vasco da Gama. Inicialmente chegou por um período de 6 meses, com grande apoio de Roberto Dinamite, presidente do clube. Ao término deste contrato, seu empréstimo foi prolongado por mais um ano,
pois o jogador manifestou ser muito feliz no clube, desejando fazer história no Vasco por muitos anos, que o acolheu de braços abertos e deu motivação ao jogador para dar a volta por cima em sua carreira. Carlos Alberto era, então, o principal jogador da equipe cruzmaltina, chegando a declarar seu amor pelo clube por diversas vezes, declarando que 2009 marcaria sua carreira e sua vida pessoal para sempre. Carlos Alberto amadureceu no Gigante da Colina e virou ídolo, abandonando sua fama de indisciplinado e polêmico para assumir a braçadeira de capitão do time treinado por Dorival Júnior e ao tornar-se a maior referência da equipe no ano de 2009 com o título da Série B, jogando com grande regularidade. Sua felicidade no Vasco foi tanta que chegou a dizer que até na Série C jogaria pela equipe carioca, se emocionando profundamente com o título do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que consagrou o retorno do time à primeira divisão e a volta de um Carlos Alberto mais forte, maduro e feliz e vascaíno declarado. O meia também foi eleito o melhor jogador do Vasco na temporada de 2009. Em junho de 2010, seu contrato de empréstimo ao Vasco terminou. O clube carioca negociou com o Werder Bremen e conseguiu a rescisão amigável do contrato, em troca de uma porcentagem de uma futura transferência do jogador. Em julho, Carlos Alberto fechou contrato com o Vasco e assinou até agosto de 2013. Após envolver-se em confusões com Roberto Dinamite, além de ter um desempenho abaixo da média no Campeonato Carioca, no dia 4 de fevereiro de 2011, Carlos Alberto foi contratado pelo Grêmio para a disputa da Copa Libertadores da América. O meia chegou por empréstimo até o final do ano. Sob justificativa de falta de adaptação, a direção do clube tricolor gaúcho decidiu dispensar Carlos Alberto no dia 28 de abril. O jogador então ficou sem clube, uma vez que o Vasco divulgou que o meia não voltaria à equipe. Segundo a diretoria do Grêmio, o jogador estava insatisfeito com a reserva e seu comportamento supostamente turbulento não teria influenciado na decisão. No dia 27 de maio de 2011, Carlos Alberto foi anunciado como reforço do Bahia para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, com muitas contusões, baixo rendimento e nenhum gol marcado, o meia não quis continuar no Bahia e mais uma vez ficou sem poder retornar ao Vasco, devido às contínuas desavenças com Roberto Dinamite. O meia retornou ao Vasco em 2012, mas não vinha sendo aproveitado e seguiu treinando em separado. No dia 25 de março, o Vasco anunciou o retorno do meia ao elenco principal, uma vez que estava treinando separado dos demais jogadores. Por ter contrato vigente com o Cruzmaltina até junho de 2013, Carlos Alberto ficou regularizado e também foi inscrito no torneio estadual do Rio, podendo disputar o restante do Campeonato Carioca e a segunda fase da Copa Libertadores da América. Depois de marcar 2 gols nas 2 primeiras partidas vascaínas na temporada 2013, feito que o jogador não realizava desde 2009, Carlos Alberto se disse inspirado pelo ex-treinador do clube Ricardo Gomes. Segundo meia, Gomes o teria aconselhado a não se preocupar em jogar os 90 minutos de uma partida, mas apenas 60, nos quais guardaria energia para os instantes finais em campo, que seriam suficientes para que o atleta de 28 anos tivesse um desempenho superior ao de 2009. No dia 11 de julho, o Vasco confirmou que Carlos Alberto não faz mais parte do elenco. A informação foi passada pelo presidente numa coletiva de imprensa. O exame antidoping de Carlos Alberto, realizado após a partida contra do Fluminense pelo Campeonato Carioca, no dia 2 de março de 2013, indicou a presença das substâncias proibidas no esporte hidroclorotiazida e carbuxita-moxifeno. Análise confirmada na contraprova, o jogador foi suspenso preventivamente por 30 dias, mas, em julgamento realizado no dia 22 de abril, Carlos Alberto foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por 4-1. Após os auditores do processo considerarem plausível a tese da defesa de que os suplementos vitamínicos ingeridos pelo atleta haviam sido contaminados com as substâncias proibidas. No dia 28 de janeiro de 2014, Carlos Alberto foi anunciado como novo reforço do Goiás. Ele não entrava em campo desde o dia 8 de junho de 2013, quando havia disputado seu último jogo pelo Vasco. Após uma péssima passagem, teve seu contratado rescindido, atuando em apenas 6 partidas, sem fazer nenhum gol ou dar nenhuma assistência e colecionado cartões, 4 amarelos e 1 vermelho. Seu salário, no começo, girava em torno de R$50 mil, podendo ser aumentado durante a Série A. No dia 2 de maio de 2014, acertou seu retorno ao Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na estreia, deu uma assistência, porém, foi mal como boa parte do elenco alvinegro, atuando em apenas 14 partidas e sendo rebaixado para a Série B. Em janeiro de 2015, acertou com o Al Dafra,
dos Emirados Árabes Unidos, por uma temporada. Depois de assinar contrato de 1 ano, viajar para Abu Dhabi, ser apresentado, treinar e conversar com o treinador, o meio-campista brasileiro se deu conta de que nada havia sido honrado pela nova equipe. Então, retornou ao Brasil sem clube. No dia 23 de abril de 2015, Carlos Alberto assinou com o Figueirense por 1 ano. Marcou seu primeiro gol em sua estreia pela equipe, no dia 31 de maio, contra o Cruzeiro, no estádio Orlando Scarpelli. Já no dia 1 de outubro, marcou na derrota para o Santos por 3-2, em partida válida pela Copa do Brasil. Teve grande atuação no dia 24 de agosto de 2016, contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana. Carlos Alberto aplicou uma linda caneta no lateral Chiquinho e o Figueira venceu o rubro-negro por 4-2. Já no dia 3 de setembro, marcou um golaço contra o Fluminense na derrota por 3-2. Posteriormente marcou de pênalti contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, foi desligado do clube catarinense no dia 13 de setembro. No início da temporada de 2017, assinou contato com o Atlético Paranaense. Marcou um gol importantíssimo no dia 14 de maio, contra a Universidade Católica, pela Copa Libertadores da América, decretando a vitória por 3-2 fora de casa e classificando o Atlético para as oitavas de final da competição. Em julho, após ser flagrado por torcedores em uma boate, Carlos Alberto pediu a rescisão do seu contrato com o clube. Teve sua única convocação para a seleção brasileira principal em 2005, atuando no amistoso contra a Guatemala que marcou a despedida de Romário da seleção. Aos 34 anos, no dia 21 de junho de 2019 ele anunciou oficialmente sua aposentadoria como jogador de futebol. Em 2018 foi contratado como comentarista da Fox Sports Brasil, canal no qual ficou até 2020, com a fusão entre a Fox e a ESPN. Também em 2020, foi contratado pontualmente pelo SBT para comentar a final do Campeonato Carioca. Em janeiro de 2022, foi contratado pela Rede Bandeirantes para integrar a nova formação da versão regional do Esportivos Donos da Bola, na Band Rio. Em 9 de fevereiro de 2023, após ser acusado de agredir um torcedor do Flamengo, foi demitido da Band. Ganhou os seguintes títulos ao longo de sua carreira: pelo Fluminense o Campeonato Carioca de 2002 e a Copa do Brasil de 2007. Pelo Porto a Primeira Liga de 2003, a Liga dos Campeões da UEFA de 2003, a Supertaça Cândido de Oliveira de 2004 e a Copa Intercontinental de 2004. Pelo Corinthians o Campeonato Brasileiro de 2005. Pelo Vasco da Gama o Campeonato Brasileiro Série B de 2009. Pela Seleção Brasileira Sub-20 o Torneio da Malásia de 2003. Como prêmios individuais conquistou: Time do Ano do Campeonato Carioca, 2009. Jogador do Ano, melhor jogador do Vasco na temporada 2009. Melhor meio-campo e melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Série B, 2009. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para vídeos diários sobre o futebol mundial. Conexão Fute e você, sempre conectados.